Fala pessoal, somos do canal Meditação da Palavra. Hoje vamos reagir a uma palavra abençoada, e logo depois estarei dando minha opinião sobre essa palavra que vamos escutar agora. Vamos lá. Versículo de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Muita gente se pergunta qual é o sinal do fim dos tempos. Quais serão os sinais do fim dos tempos? E eu digo para você, nós temos que estar atento aos sinais. E a própria palavra de Deus vai falar quais são os sinais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 3. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então você tem que entender uma coisa: Jesus voltará. Jesus voltará. Isso aqui é uma promessa. Assim como haviam profecias que diziam que ele viria ao mundo, que ele se encarnaria, agora existem profecias que ele vai voltar. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito e alarmar-vos. Obviamente, temos que sair de tudo que é profecias alarmistas, inclusive dizendo que vai vir tal dia, tal data. Não. Nem por coisa pretensa, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmamos estar iminente o dia do Senhor. Agora, versículo 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Está aqui um grande sinal do fim dos tempos. Primeiro deve vir a apostasia. Aquele momento onde as pessoas vão negar a fé totalmente. Vão negar a fé totalmente. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que a Bíblia também muitas vezes vai chamar de o anticristo. Está aqui na palavra de Deus. Então, um grande sinal do fim dos tempos é a apostasia. É o grande sinal. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 2 a 3. Está aí, na mesma página. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 2 a 3. 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 3. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores, a mulher grávida, e não escaparão. Um outro grande sinal que a palavra de Deus está nos dando, quando os homens disserem paz e segurança.
Eu precisaria de muito tempo para explicar essas palavras dos finais dos tempos para vocês. E tem coisas que mesmo que eu quisesse, eu não poderia falar aqui, onde eu estou com você. Mas é preciso que nós tenhamos um discernimento bem aguçado, bem espiritual, para entender o que a palavra está nos falando. Quando os homens disserem paz e segurança, é o fim. Está aqui. Então, primeira apostasia, quando os homens disserem paz e segurança. Para terminar, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Nos últimos dias, nós vamos começar a ver isto daqui crescendo muito. Está aqui. Escreve aqui nos comentários: eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Diga aqui nos comentários: eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Mande esse vídeo para mais alguém. Você precisa alertar muita gente para se preparar para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Essa palavra não é para causar medo. Essa palavra é para trazer esperança de que Ele está voltando. Quero meditar hoje João capítulo 18, versículo de 33 a 37. Naquele tempo Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Essa palavra é tão bonita, né? Imagina essa cena: Jesus está diante de Pilatos. Pilatos está diante da verdade que é Jesus. Tu és rei, Jesus? E ele diz: eu sou rei. Mas o meu reino não é daqui. E algo impressionante: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E essa palavra é para mim e para você. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Só vai escutar Jesus quem é da verdade. Tem muita gente aí que não quer saber de Jesus. Por quê? Porque quer ficar na mentira. E quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira é o diabo. É assim, meu irmão e minha irmã. Ou você vai ficar na verdade ou você vai ficar na mentira. Mas Jesus diz que ele é rei, mas que o reino dele não é deste mundo. Isso é importante para mim e para você. Então o reino de Jesus não é aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 21. Lucas 17, de 20 a 21. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Ora, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E agora ele está dizendo que não vem, o reino dele não vem de uma maneira ostensiva. Ou seja, o reino de Deus, muitas vezes, ele não é visível nem material. Mas diz a palavra que ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, como diz Paulo em outra palavra.
O reino de Deus é invisível. O reino de Deus não é material. O reino de Deus não é aqui. É por isso que agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vá abrindo a sua Bíblia e lendo. Mateus capítulo 6, versículo 10. É por isso que a palavra de Deus diz: venha a nós o vosso reino. Essa é a oração do Pai Nosso, e no Pai Nosso Jesus nos ensina: peçam o reino. Veja, se o reino de Cristo fosse nesse mundo, nós não precisaríamos pedir o reino, mas Jesus nos ensina: venha a nós o vosso reino. E venha a nós para vir no nosso coração. Então o reino de Deus ele é implantado dentro de nós. O reino de Deus não é neste mundo. Simples. Se o reino de Deus fosse nesse mundo, será que teria assassinatos? Será que teriam roubos? Será que teriam mentiras? Será que teria tanto pecado? Obviamente não. O reino significa que ele é o rei, que ele manda, que ele governa. E nós percebemos que quem governa este mundo está longe de ser Deus. Está longe de ser Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Fomos arrancados do reino das trevas para o reino de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo jaz sob o maligno. Quem é que manda neste mundo? Quem que as pessoas deste mundo obedecem? Muitos se perguntam sobre o fim dos tempos e o que isso significa para a humanidade. As profecias bíblicas falam de um período de tribulação, guerras, desastres e um grande juízo divino. No entanto, em meio a esse cenário de incerteza, há uma promessa que transcende todo medo: o reino de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve na terra, ele declarou claramente: o meu reino não é deste mundo. João 18,30. E 6. Isso significa que seu governo não se baseia em poderes políticos, riquezas ou exércitos terrenos. Enquanto os reinos humanos se levantam e caem, o reino de Cristo é eterno, baseado na verdade, no amor e na justiça divina. O fim dos tempos, conforme descrito na Bíblia, não é apenas um momento de juízo, mas também a preparação para a manifestação plena desse reino celestial. Para aqueles que creem, esse não é um período de medo, mas de esperança, pois Jesus prometeu retornar para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou injustiça. A pergunta essencial é: estamos preparados para esse momento? Vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando a verdade e a santidade? Seu reino já começou dentro de nós, pois ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17,21. Portanto, diante das incertezas do mundo, devemos firmar nossa fé não no que é passageiro, mas no que é eterno. O fim dos tempos não é o fim da esperança, mas o começo de algo muito maior para aqueles que confiam em Cristo.